Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Duas igrejas da Ásia, que era a quinta representada como a igreja de Sardes e a sexta a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas que estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que anda as nossas obras diante de Deus? Eu conversando com Deus essa tarde, eu falei: Jesus, muita coisa tem acontecido no meio do teu povo, dentro da tua igreja, muita coisa tem acontecido no mundo, e são poucos aqueles que se despertam em verdadeiramente fazer a obra de Deus como Deus ele tem determinado. Nós temos visto que o Evangelho ele tem sofrido uma mutação. Ao longo do tempo nós vemos que mudanças vão se aplicando a uma nova cara, uma nova figura do Evangelho, e ele vai se modificando, se aplicando de forma diferente na nossa vida. Para os mais velhos, há 30 anos atrás, quando você falava ser evangélico, ser alguém que pertencia ao reino do céu, a sociedade te olhava de uma forma diferente. Tinha um respeito muito grande. Via uma figura completamente diferente. Não era um ser humano comum, não era um ser humano qualquer, era uma pessoa que era muito respeitada dentro da sociedade. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso mudou um pouco. Ser evangélico passou a ser uma nova forma de moda. Muita gente, para ganhar status, para ganhar êxito no mundo da fama, para ser pessoa reconhecida na sociedade, se dizia ser evangélico, para que o mundo o visse de uma forma diferente. Isso acabou fazendo com que a igreja sofresse uma mudança muito grande. Os princípios que a igreja zelava, preservava antigamente, passaram a ser diferentes. Crente antigamente era aquela pessoa que a gente olhava, vinha distinção no rosto, tanto na forma de falar, na forma de se vestir, no comportamento, em tudo que
se tratava de ser crente, nós víamos uma pessoa, um espelho de uma pessoa completamente diferente. E quando nós colocávamos no nosso coração, eu quero ser crente, o crente que passava por você, ele se tornava um modelo, uma figura que você tinha que imitar, passar a ser igual. Não deixa de ser bíblico que Paulo ele fala, como Jesus falou, sede meus imitadores, como ele fazia a semelhança de imitar a Cristo. Só que nós vemos que o evangelho ele foi perdendo um pouco dos seus fundamentos, das suas bases em muitas igrejas. Não se prega mais sobre o amor de Deus, não se prega mais sobre a vinda de Jesus, não se prega mais sobre o zelo que Jesus tem com a sua obra, não se prega mais que para servir a Jesus exige um esforço, exige que nós tenhamos dificuldades para nós vencermos na nossa vida. Em muitas igrejas não se prega mais que o evangelho, ele é difícil porque a Bíblia diz que o reino do céu ele não é tomado por facilidade, mas é tomado à força. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos na igreja iria se esfriar. Ou seja, o evangelho ele começou a caminhar num padrão. O crente que era considerado crente pentecostal era aquele crente que você conhecia de muito longe. Você distinguia um crente pentecostal na sociedade, ele era pessoa extremamente diferente. Um crente tradicional, ele tinha aquela cultura de ser extremamente reservado da sociedade. Passados-se os anos, qualquer crente era crente, ou quando você fala o nome de crente, outras pessoas que estão em volta de você se escandalizam. Pô, ser crente? Não quero ser crente igual a fulano, não quero ser crente igual a Beltrano. Eu quero ser um crente diferente, eu quero ter uma coisa de Deus dentro do meu coração, uma coisa nova. E é cumprimento da palavra de Deus que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Quando a gente pega as 7 igrejas da Ásia, nós vemos 7 pastores distintos, nós vemos 7 cidades diferentes, nós vemos 7 perspectivas, esperança diferente em relação às coisas de Deus. Nós vimos que as 7 igrejas elas tinham características semelhantes em algumas coisas, em outras. O padrão de vida era completamente distinto. Mas todas as 7 igrejas estavam locadas no mesmo lugar, estavam depositadas no mesmo lugar com um único propósito. Desde quando Jesus chamou a igreja, desde quando Joel profetizou no capítulo 2 sobre teus filhos de hoje, sobre os adultos de hoje, sobre os velhos de hoje, a igreja ela já passou a ter uma cara diferente, o povo de Deus um conglomerado diferente, que vive em função de um único propósito, que você que já foi resgatado, o propósito que Deus tem na tua vida é resgatar outras pessoas. O título dessa mensagem fica: como anda a obra de Deus em nossas vidas? Ou como andam as nossas obras diante de Deus? Em cada uma, se nós formos acompanhando passo a passo, nós não temos tempo para isso. Nós vemos que a época que João escreve era uma época propícia. E as palavras se encaixavam exatamente com a figura da igreja naquele exato momento em que João escrevia. Para quem não sabe, João era um dos últimos apóstolos de Jesus vivo, o último apóstolo vivo que conheceu a Jesus face a face, que andou com Jesus. Tentaram fazer de tudo para matar João, que nem tinham matado os outros, não conseguiram. Prenderam João na maior cadeia, e a cadeia mais tenebrosa que existia na época do Império Romano, que era a ilha de Patmos. Falaram, já que a gente não consegue matar João, vamos prender ele lá, e lá o povo vai esquecer ele. Lá na ilha de Patmos, o próprio Deus se revelou a João e falou o que era para ele fazer em relação ao que ia acontecer na igreja futura, como é que ela seria. De repente nós vemos 7 cartas sendo distintas, destinada para uma igreja diferente, para cada igreja diferente, com um propósito diferente.
Mas por que a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia no dia de hoje? Eu acredito que olhando para a igreja no dia de hoje, nós ainda estamos vivendo o final dos tempos de Sardes, estamos tentando entrar no tempo de Filadélfia. Existem crentes que foram separados, selecionados por Deus, ainda nessa geração, para transformar a cara da igreja nos dias de hoje, para transformar a figura de Jesus dentro da igreja com as suas obras nos dias de hoje. Existem crentes que estão baseados naquilo que Paulo sempre falou, em guardar os bons costumes, em zelar pelas boas obras, e tem preservado isso para que a igreja entre no ritmo de uma igreja Filadélfia. Fala assim para o seu irmão: eu quero ser uma igreja Filadélfia. A igreja de Sardes, ela recebe algumas repreensões, ela recebe alguns elogios, algumas cobranças. Eu quero que você acompanhe comigo. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Quando nós começamos a falar sobre o padrão da igreja antiga e a igreja de hoje, nós vemos o seguinte, que tem igrejas hoje, que pessoas se agrupam a elas, achando que estão vivendo uma vida plena em Cristo Jesus, mas estão vivendo o contrário, estão vivendo uma vida de morto espiritual dentro da igreja. Pessoas que vêm para a igreja, sentam no banco, assistem o culto do início até o fim, mas ainda não encontraram a Jesus de verdade, ainda não o conheceram, não receberam no seu coração, não faz a sua obra e não conseguiu ainda encontrar uma experiência viva e eficaz de Deus dentro da sua vida. Eu sei as tuas obras, que têm o nome de que vives, mas estás morto. A reputação da igreja de Sardes, diante de Deus, ela estava arruinada. Quando eu me refiro a Sardes, eu tento lembrar da igreja antiga, pelo seguinte, a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja do Atos dos Apóstolos. Cumpre-se aquilo que Jesus falou, que era para os discípulos ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Que depois eles iam ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, confins da terra, em Samaria. Eles começaram a distribuir a palavra de Deus em Jerusalém, distribuindo a palavra de Deus na Judeia, distribuindo a palavra de Deus em Samaria. Quando chegou no dia de Pentecostes, a igreja alcançou um patamar diferente, foi alcançando outras cidades, outros povos, outras línguas. Deus começou a espalhar aquela semente da sua palavra para todos os povos pudessem conhecer. Por que quando eu olho para Sardes eu lembro da igreja antiga? Porque foi a primeira das 7 igrejas da Ásia que recebeu a evangelização por intermédio de João e recebeu a Jesus e constituiu uma igreja. Sabe qual eram as obras da igreja de Sardes? Eram obras vivas que agradavam a Deus. Eram obras que chegavam às narinas de Deus como incenso, como perfume suave e agradavam a Deus em tudo aquilo que eles faziam. Só que Sardes foi tomada pela riqueza e pelo luxo e foram esquecendo do poder e das maravilhas de que Jesus, que um dia foram pregado para eles, estava morrendo dentro da igreja de Sardes. Por isso que quando Deus se refere à igreja de Sardes, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que dizes que estão vivos, mas o Jesus que foi pregado a vocês está morrendo dentro da igreja. Está se afundando com vocês dentro da igreja. Sabe o que era a salvação de Sardes?
Essa parte ela é comovente. Diga para o seu irmão assim: seja a salvação da tua geração. Fala com convicção para ele: seja a salvação da tua geração. Versículo 4, acompanhe comigo. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Fala para o seu irmão assim: anda de branco com Jesus nessa noite. Fala assim para o seu irmão: seja alguém com as vestes branquecidas em nome de Jesus. Faltava tudo para Sardes voltar a ser uma igreja viva diante de Deus. Faltava tudo para os crentes em Sardes encontrar um avivamento verdadeiro. Encontrar uma posição diante de Deus para que eles pudessem alcançar essa dádiva de andar de branco com o Senhor, ser crente de vestes brancas diante de Deus. Mas a Bíblia diz que dentro de um povo, Deus vai tirar um povo que vai andar de branco, com vestes brancas do lado do meu Senhor Jesus. Dê glória a Deus por isso. Seja esse crente que vai andar de branco do lado do Senhor. Não deixe se contaminar com os crentes dessa geração que perderam a vivacidade de Jesus dentro da sua vida, mas sejam crentes vivos e eficazes para a obra de Deus. Para que quando Jesus vir pedir as tuas obras, você venha apresentar obras boas diante do Senhor. É complicado saber que está finalizando a era de Sardes, porque infelizmente são poucos dentro de muitos que se enquadram dentro dessa qualidade de não se contaminar. Você vem para a igreja dia de domingo, vê a igreja florida, cheia. Você senta do lado de uma pessoa, mas você não sabe se ele é crente de verdade. Você não sabe se o Cristo ressuscitado está vivo dentro dele ou ainda está morto. Você não sabe se você está dentro de uma igreja onde que Jesus ele reina. Ou você não sabe se você está dentro de um cemitério. Jesus ele pergunta para você nessa noite, como anda as tuas obras diante dele? Se estamos na época de Sardes, será que você tem deixado contaminar as tuas vestes? Será que você tem deixado contaminar a tua vida? Ou você tem guardado as suas vestes limpas, brancas diante de Deus? Quando a gente chega em Filadélfia, a gente encontra uma coisa completamente diferente. A gente encontra um povo que ainda tem suas dificuldades. Um povo que, mesmo tendo pouca força, está tentando preservar aquilo que foi ensinado. Em Sardes, Jesus ele fala por intermédio de João para lembrar dos ensinamentos, para receber, ouvir e guardar dentro do coração deles. Versículo 3. Os ensinamentos que foram transmitidos de Deus para a vida deles. Imagina a situação, primeira igreja constituída na Ásia, e ser uma igreja esquecida porque tem obras ou parece que está vivo, mas está morto diante de Deus. Imagina como é lamentável isso. Antes de finalizar Sardes, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quando é que você vai demonstrar que você está vivo diante de Deus?
quando você sair daqui hoje e começar a ganhar alma por reino de Deus. Sabe como é que você vai demonstrar para Jesus que a obra dele está reinando na sua vida? Quando você sair daqui hoje e começar a proclamar o nome de Jesus poderoso que ainda vive dentro de você. Aí sim, você vai ter obras vivas diante de Deus. Obras plausíveis diante do Senhor. Ao anjo da igreja, versículo 7, que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós vemos o seguinte, que mesmo sabendo as dificuldades que todas as igrejas da Ásia viviam naquele momento, Jesus ele se reporta para Filadélfia como uma igreja zeladora dos dons de Deus. Uma igreja que guardava a obra do Senhor dentro do seu coração. Uma igreja que ainda com as suas dificuldades se mantinha fiel diante de Deus. Eu sei as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação que eu fiquei chocado com a minha reação. Eu estava diante de pessoas que não eram evangélicas, estava diante de pessoas que tinham ouvido da minha boca pregar o evangelho de Cristo, e de repente chega uma pessoa se dizendo ser evangélica, comete um ato degradante diante de Deus. Aquelas pessoas viraram para mim e falaram: e aí? E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei: Jesus, e agora? O que eu vou falar? Eu estou aqui tentando guardar a tua palavra para não negar o teu nome, mas olha quantos têm escandalizado o teu nome, Jesus. Quantos não conseguem fazer o que o salmista Davi falou, que escondeu a palavra dentro do coração para não pecar contra o reino de Deus? Quantos não conseguem aglutinar isso, agregar isso dentro dele? Como é que eu vou fazer agora, Jesus, se eu prego a tua palavra e tem uma pessoa que se diz estar na tua presença e desprega tudo aquilo que já foi falado? Faz ao contrário daquilo que foi ensinado. Não está guardando a tua palavra, não está zelando pelo teu nome. Eu não sabia o que fazer. Mas Deus não está preocupado com quem escandaliza o nome de Deus. Deus quer que você se preocupe em guardar a palavra do Senhor no teu coração para você não pecar contra Deus. Deus está preocupado que você seja exemplo para os fiéis e infiéis que habitam nessa terra. Deus está preocupado que você mantenha a fidelidade de Deus dentro da tua vida. Incondicionalmente, se o irmão que está do teu lado peca, se a pessoa que está do teu lado degrine a imagem de Deus. Estava conversando no outro dia com a irmã Rose, com o pastor Ricardo. Chegou uma notícia tenebrosa, que um cidadão, dizendo ser pastor, foi pego num ato de pedofilia com uma criança de 9 anos de idade. Eu olhei para aquela situação, a minha preocupação é comigo, a minha preocupação é com você que está guardando o evangelho de Deus. Sabe por causa de quê? O diabo vai vir tacar pedra em você. Que o sem vergonha, que deu lugar para o diabo, não está nem aí.
não está guardando a palavra de Deus. Eu não fiquei escandalizado, não fiquei apavorado, porque nem é a primeira vez que a gente ouve falar disso, nem é a primeira vez que a gente vê isso. A Bíblia diz que é mister que aconteçam os escândalos, mas ai de quem vier o escândalo. Eu sei do seguinte, que na hora de Jesus pedir as minhas obras, eu vou apresentar alguma coisa de bom para Deus. Agora ele eu não sei o que vai apresentar para Deus. Ele eu não sei qual vai ser a recompensa dele diante de Deus. Eu sei que se ele escandalizou o nome do Senhor Jesus, ele vai ser cobrado pelo escândalo que ele fez diante de Deus. Mas Deus está dizendo para vocês, seja Filadélfia, não fica preocupado com o que está acontecendo no mundo, não. Mas se preocupe em guardar a palavra de Deus no teu coração, para que você não venha servir de escândalo para o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua vida. Olha o que Jesus ele fala, para dar continuidade. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeu, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam o quanto eu te amo. Fala assim para o teu irmão, Deus ama os fiéis. Eu li uma palavra em Salmos uma vez que eu fiquei encabulado com aquilo. Aquilo me deixou tanto estressado. Eu fiquei olhando para a Bíblia, fiquei um pouco nervoso, querendo entender, querendo compreender naquele momento aquilo que eu estava lendo, porque eu não tinha acreditado de imediato. Eu procurei nem ler mais a palavra, eu nem lembro mais, eu sei que está em Salmos, nem lembro mais o capítulo, porque eu fiquei atônito com aquilo. Mas passado alguns anos eu fui entender o que Deus estava querendo dizer. Dizia o seguinte, a palavra do Senhor, que Deus não confia nas obras do homem. Falei, Jesus, mas quantos pastores tem aí que o Senhor confiou a obra na mão do homem de Deus? Quantos que estão pregando a tua palavra que o Senhor confiou a obra na mão daquele homem, daquela mulher que faz a tua obra? Como é que está dizendo que a tua palavra, que o Senhor não confia nas obras do homem? Fala assim para o teu irmão, o coração do homem ele é enganoso. Agora vira para ele e fala assim, você é feito de carne. Esse é o problema de Deus quanto ao homem. Não existe homem perfeito, não existe homem santo. Sabe o que existe? A Bíblia diz o seguinte, que o diabo anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia diz que é para eu orar e vigiar. E quem está de pé, olhar para que não caia. Se eu não me guardar a minha vida diante de Deus e der lugar para Satanás, eu vou ser alvo do diabo, chacota diante do povo de Deus e vou escandalizar o nome do Senhor. Sabe por que Deus não confia na obra do homem? Porque nós somos feitos de carne, somos pecadores. Mas a todo tempo ele nos alerta na sua palavra. Ficai atento, vigiai, guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Porque aquele que procura guardar a palavra do coração não peca diante de Deus. Aquele que procura zelar pela palavra de Deus no seu coração não vive em escândalos, não vive blasfemando o nome de Deus, não vive em contenda e vai conquistando aos poucos a confiança de Deus em relação à sua obra. Sabe por que eu entendi essa palavra? Que Deus não confia na obra do homem? Porque quando o homem tenta fazer a obra por si só, dá errado. Mas Deus ele confia na obra dele que é entregue na sua mão. Deus ele confia o amor que ele tem por todos os seres humanos a você um pouco mais para você distribuir para os outros. Eis que eu farei que os da sinagoga de Satanás, os que se dizem crentes, os que se dizem servo de Deus, os que se dizem fiéis, mas não são, mas mentem. Porque existem muitos que estão na presença de Deus, mas ainda não estão conseguindo guardar a palavra do Senhor, não estão conseguindo ser fiel, estão escandalizando o nome do Senhor Jesus.
Mas Deus confiou a obra dele a você, para que você mostre para o mundo que você é um amado por Deus todos os dias da tua vida. Que enquanto você consegue guardar a palavra do Senhor no seu coração, o amor de Deus, ele é imensurável, não tem tamanho, não consegue se explicar sobre a tua vida. Enquanto você faz a obra de Deus e guarda a palavra de Deus no teu coração, não vai acontecer nada com a tua vida, porque Jesus, ele vai te guardar pelo amor que ele tem pelos que são fiéis a ele. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Falamos da fase de Sardes, que estamos procurando sair dela. Estamos tentando entrar numa era de sermos crentes Filadélfia, crentes que guardam a palavra de Deus, crentes que vivem a palavra de Deus dentro do seu coração, crentes que obedecem à palavra de Deus, crentes que são fiéis a Deus a todo tempo, todo momento, crentes que não dão bola para Satanás, mas vigiam o tempo todo para não cair em tentação. Na época de Sardes ainda é mais fácil, porque continua morto quem quer. Que continua sendo representante de estar vivo, mas não tendo obras fiéis diante de Deus, aquele que quer. Que todo tempo Deus está te chamando. Venha todos que querem vida. Venha todos que querem andar na presença de Deus. Venha todos que querem ser fiel. Mas eu já estou na igreja. Venha aqueles que querem ser vivos diante de Deus. Isso está todo tempo, todo momento. Mas na igreja de Filadélfia tem uma dificuldade muito grande. A gente já tem pouca força. O homem não conta nem com a sua adoração. A gente é tão fraco, a gente é um ser tão inútil diante de Deus, que nem o abrir a sua boca para dar glória a Deus vem de você mesmo. Até o desejo de adorar a Deus não pertence a mim, porque eu sou fraco, sou homem, sou falho. Mas até a minha adoração vem de Deus. Mas mesmo sendo fraco, a gente está tentando perseverar e guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque há de vir dias piores, meus amados irmãos. Há de vir dias mais tenebrosos, há de vir dias que a tentação ela vai ser mais constante contra a nossa vida. Há de vir dias que o diabo vai se levantar descaradamente contra nós. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Como guardastes a palavra da minha paciência, eu, Deus, também te guardarei no dia da tentação que há de vir para tentar todo mundo. Se você se manter fiel guardando a palavra de Deus, o próprio Deus vai se encarregar de te guardar também. Aí ele dá a palavra de consolo. É um momento breve. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda aquilo pouco que você já recebeu, para que ninguém possa tomar a sua coroa. Fala assim para o seu irmão: não deixa o diabo roubar a tua coroa, não. Vira para ele e fala assim: príncipe de Deus. Não, fala com convicção: príncipe de Deus. Você não pode deixar o diabo roubar a tua coroa. Até lembrei de uma coisa interessante que aconteceu há um tempo atrás. Uma irmã chamada Maria Auxiliadora, aquela empolgação de estar com um montão de irmão, de orar, de buscar. Ela disse que subiu o Monte Horebe, na época que o Monte Horebe era febre. O pastor Ricardo, irmã Rose, pegou essa época, Eliseu, sabia que o Monte Horebe era um monte que era conhecido aí por todo mundo, era o Monte do Milagre. E ela naquela coisa toda, vou para o Monte Horebe, chegou lá no Monte Horebe, dobrou o joelho e começou a orar.
E ora daqui, ora dali, o fogo pegou e ora, e daqui a pouco o pessoal ficou de pé, deram as mãos e começaram a orar. Daqui a pouco soltou as mãos e está orando, não para de orar. Ela falou que de repente ela abriu os olhos, olhou para o lado, tinha uma irmã assim, ó, em cima da cabeça dela. E ela, que isso, irmã? Que isso? Querendo fugir, a irmã está indo para cima dela. Eu quero. Ela, Jesus, que é isso? Que coisa estranha, nunca vi isso na minha vida. Acabou o momento da oração, aquele negócio todo. Daqui a pouco a irmã pegou e se manifestou. Irmã, eu não sei, eu vim aqui porque eu estou empolgada, porque falaram que o monte era bom, mas eu vi uma coisa que eu fiquei apavorada. Eu quero para mim também. Ela, o que tu viu, mulher? Pelo amor de Deus, tu me assustou. Eu vi uma coroa na tua cabeça pegando fogo, eu queria ela para mim também, eu fiquei tentando pegar a coroa que estava na tua cabeça para botar na minha também. Não deixa ninguém tomar a tua coroa não, meu amado. A coroa que Deus deu para você, ela é sua. Morde ela com verdade, com força. Não deixa o diabo tomar a tua coroa, não deixa o diabo tomar a tua herança, não deixa o diabo tomar aquilo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu é para você guardar, para que você seja guardado por Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu cheguei a dizer para mim que no céu não entra egoísta. Não entra pão duro, não entra mão de vaca. Dá um dinheiro a Eliseu. Mas eu falei para mim mesmo que em relação à minha salvação eu sou extremamente egoísta. A minha salvação é minha. Eu vou fazer de tudo para o diabo não tomar aquilo que Deus me deu. Eu vou fazer de tudo para preservar o nome do Senhor na minha vida. Eu cheguei a falar para Deus que nada nesse mundo podia ser maior do que a minha salvação diante de Deus. Eu passei por um momento da minha vida que eu falei, Jesus, eu não quero nada. Pode me transformar num Noé da vida, barbudo, cabeludo, largado aí, mas eu quero a minha salvação. Eu não preciso de nada para sobreviver, eu posso morrer, mas eu quero a minha salvação. E eu vou guardar aquilo que eu tenho para ninguém tomar a minha coroa. Fala isso para Deus, Deus, não deixa ninguém tomar minha coroa. Mas eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser coluna no templo do Senhor. Quero estar, Jesus, pode orar ao Senhor nessa noite. Quero estar, Jesus, na Tua presença o tempo todo. Ele diz assim, o que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Fala para o seu irmão assim, receba teu novo nome nessa noite.